E aí eu vou deixar para vocês entregarem essa atividade na quinta-feira, mas aí eu vou colocar até o horário da nossa aula, tá? Até 12h20, que é o horário da nossa aula, que terminaria a nossa aula na quinta-feira. Por quê? Porque na quinta-feira, às 11h30, que é o horário da nossa aula, eu vou liberar para vocês a atividade avaliativa, o link da atividade avaliativa. Vocês vão fazer da mesma forma como vocês já fizeram outras vezes, o Ramon não fez ainda, né? Mas é muito simples. Eu vou mandar um link. Nesse link tem questões de ciências, dessa unidade que a gente está estudando. Aí você clica, responde no próprio link. Né? Tem questões de alternativa e tem algumas de escrever. Aí é só digitar embaixo a resposta. Depois disso, é só, lá no finalzinho da página tem um botãozinho escrito enviar, é só clicar nele que a resposta vai para mim. Vocês não vão precisar mandar nada pela plataforma. Dúvidas em relação a isso? Não. Não? Não. Deu para entender? Tá. A atividade avaliativa na quarta-feira vai ter provinha, prova? né, professora? Na Isso. quarta-feira vai ter prova? Alguma coisa? Não sei, quarta-feira, Felipe. Tô falando de quinta, que é de ciência. A atividade avaliativa é aquela prova que você... Isso, Cauã, vamos lá. O que eu tô chamando de atividade avaliativa é porque é uma avaliação em referente ao que a gente tem conversado aqui. Mas ela vai valer como nota de prova bimestral. O que vocês conhecem como prova bimestral lá na plataforma. Né? Que a gente coloca os pesos das notas lá, como prova bimestral, prova mensal, trabalho bimestral. Então, essa vai valer como prova bimestral. Mas não fiquem preocupados, vai ser uma atividade tranquila, como foi as outras também que vocês já fizeram, né? O Ramon não estava aqui, mas os outros já fizeram atividades parecidas. E eu vou passar na quinta, que é o dia da nossa próxima aula, porém vocês não precisam entregar no horário, vocês vão ter, eu vou deixar esse link disponível até às 6 horas da tarde. Então, vocês vão ter das 11h30, que é o horário da aula, de quinta-feira, até às 6 para entregar. Só que não deixa para entregar às 6 horas, que é muito em cima. Aproveita que vocês têm aí o período aí da tarde, pode até primeiro almoçar para depois fazer. É para isso que eu estou deixando mais tranquilo para vocês. Tudo bem? Vocês não vão deixar para começar a prova às 5h30 da tarde, né? Não. Então tá bom. Então Nossa, eu espero... Eu tô pensando agora. Eu tô pensando se agora eu fico feliz ou fico chateado. Nossa, imagina a pessoa... Por que feliz ou ela faz a chateado, prova Felipe? 5h30, Porque, tipo, professora. o horário da prova tá ótimo, mas agora eu não gosto da prova. Ah, mas tem a prova, é isso que você quis dizer? Você gostou do horário, você não gostou de ter avaliação. Então, isso mesmo. Entendi. Bom, fique tranquilo. Mas Onde a gente até quando é para entregar, professora? Como assim, Até às Cauã? 6. Até às 6 horas? Horário não. Até às 6 horas, mas de preferência faça no horário que você tiver na quinta-feira tranquilo, depois do almoço, 2, 3 horas da tarde, para não deixem, eu tô só Eu aconselhando vou fazer vocês. uma hora. Fazer na hora. Então, eu acho melhor, porque até porque eu vou estar mais disponível ali para ajudar vocês, né? Porque é o horário da nossa aula. Então, eu acho melhor vocês fazerem na hora. Se acontecer alguma coisa, aí também tem uma outra lição para entregar agora e tá. Aí vocês sabem que vocês têm depois do almoço para fazer, mas não vai deixar para começar às 5 horas da tarde, que daí pode ser que não dê tempo. É só isso que eu tô querendo dizer. Bom, pessoal, agora a gente vai terminar a nossa unidade 4. Todo mundo tá vendo essa tela que eu compartilhei aqui com vocês? Sim. Sim? Sim. Então vamos lá. Deixa eu passar isso aqui para cá para eu ficar aqui livre. Bom, onde a gente parou? O que a gente estava vendo? Oi? Professora, eu sei onde a gente parou. Foi na página 33, a última. Foi na página 33. 33? Não, foi 33. Foi na 33? Deixa eu... Tá bom. Eu só vou comer. Aqui é a página... Sobre tecido nervoso. Tá bom, Lucas. Tranquilo. Aqui tá falando... Aqui é a página 32. Só vou comentar aqui... Nossa, verdade. Só vou comentar aqui aquilo que a gente já comentou um pouquinho na aula passada e já vou para 33, tá bom? Bom, a gente comentou na aula passada, então, que a pele, a gente usou o exemplo da pele como um órgão. A pele é um órgão. A pele é o maior órgão do corpo humano, inclusive. O maior órgão do corpo humano é a pele. Por que ela é um órgão? Porque ela é formada por mais de um tecido. Eu tenho tecido epitelial e eu tenho tecido conjuntivo. Epiderme, que é mais externo, tecido epitelial,
E derme é mais interno, é uma camada mais embaixo. Então, olha aqui, aqui tem uma imagem que mostra a epiderme. Olha a epiderme aqui. É a parte mais externa, onde nascem os pelos. E aqui embaixo, tudo isso aqui é derme. São dois tipos de tecidos, aqui epitelial e aqui conjuntivo. Então, a pele, ela tem dois tecidos, no mínimo, né? Que na verdade ela vai ter mais, mas ela tem pelo menos dois tipos de tecidos que formam um órgão. Porque quando eu tenho mais de um tecido que está no mesmo local e que tem a mesma função, como por exemplo, no caso da pele, a função... Qual que é a função da pele? Vocês se imaginam alguma coisa? Proteger o nosso tecido nervoso Proteger e os os órgãos que nossos tem dentro da órgãos gente. da radiação do sol. Também, Lucas. Mas não só da radiação solar. Na verdade, a pele, pensa na pele como a nossa porta nossa barreira, a nossa principal barreira aí contra bactérias, contra vírus. A gente ia morrer muito mais fácil se não tivesse a pele. Com certeza, Lê. Por exemplo, Nossa, só imagina, quando vocês fazem um machucado, vocês caíram, aí vocês se machucaram. Aí fez um corte na pele, tá sangrando, sangrou, tá aberto. Então você tem uma ferida aberta. Não tem que tratar aquilo, limpar, fazer curativo, para que não infeccione principalmente? ô professora, Oi, fala. é sério que, tipo, se a gente não tivesse a pele, onde a gente tocasse, ia doer? Provavelmente, Claro. Talvez. Provavelmente, Só depende. uma camada de carne. Exatamente. Se não tivesse a pele e não tivesse nada substituindo, com certeza, Cauã. Bom, isso aqui a gente viu então na aula passada. Aí, dentro do tecido conjuntivo, a gente tem mais o tecido adiposo, que nada mais é do que tecido de gordura. Então, acho que eu comentei um pouquinho disso na aula passada. O tecido adiposo ele é formado por células que armazenam gordura. Então, sempre que aparecer essa palavrinha assim, adiposa, adiposo, tá falando de célula de gordura. E a gordura ela é importante para o nosso corpo. Oi, Cauã. Eu sonhei que qual que é o nome mesmo? Não sei, Cauã. Uma coisa, Cauã, que você não sabia, que depois de 10 minutos você esquece seu sonho. Então, tipo, acho que já passou mais de 10, né? Eu sei, né? Pessoal, Cauã, tem a ver com a Eu dou aula? 10 em ponto. Tem a ver com a aula, Cauã? Tem. Tem? Provavelmente não. Pessoal, vamos fazer. Cauã, então depois se você lembrar o sonho, você fala. Porque senão não dá pra gente ficar esperando você Não, lembrar eu o não sonho. lembro o nome disso aqui, ó. Que fica dentro da gente, que formou a gente. Pele, tecido, órgãos, coração, pulmão, pode ser muita coisa. Células. Não, célula. Eu sonhei que a célula era humana e a gente era uma célula. A gente não é só uma, né? A gente é célula, mas a gente é várias, né? Muitas sonho. células. Não, tipo, Pois é. que a gente ficava dentro da célula e a célula era humana. Que estranho. Só que no Caramba, formato Cauã. de célula. Que diferente, que sonho estranho. O Bom, Cauã, gente. então, é o escravo da célula. Voltando aqui, vamos voltar aqui. Pessoal, vamos tentar focar aqui pra gente terminar. Depois a gente deixa os comentários pro finalzinho da aula, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida do que eu tô falando, vocês podem perguntar. Mas vamos voltar aqui. O tecido adiposo é o tecido de gordura, então. O tecido sanguíneo é o sangue, né? E dentro do sangue eu tenho glóbulos brancos, que são células de defesa, e eu tenho glóbulos vermelhos, que são as células sanguíneas. A principal função do sangue é transportar gás, oxigênio e gás carbônico. É o sangue que vai levar oxigênio para todas as minhas células. Eu respiro oxigênio. Mas quando eu respiro oxigênio, esse oxigênio não fica só no meu pulmão, ele vai para todas as minhas células pela minha corrente sanguínea, porque todas as minhas células precisam de oxigênio, é por isso que a gente respira. O coração é o órgão que leva o sangue, esse sangue que eu estou mencionando, que vai para todas as células, ele só vai para todas as células, porque eu tenho o coração que vai bombear o sangue. Então, o coração está batendo, ele está bombeando o sangue para o resto do meu corpo. E aí, esse sistema que eu chamo, que eu uno coração, sangue e vasos sanguíneos, porque o sangue passa pelos vasos sanguíneos, chama sistema cardiovascular ou sistema circulatório, que é o sistema de circulação do sangue.
Aqui tem uma imagem na página 33 que é desses vasos sanguíneos que a gente tem. Então, reparem como a gente tem em todo o corpo. Aqui está o coração que bombeia, ao ele fazer a contração, relaxamento, porque quando ele bate, ele está contraindo o músculo e relaxando, contraindo e relaxando. Quando ele faz isso, ele está impulsionando o sangue para ir para o resto do corpo. Então, por isso que ele funciona como uma bomba, né? Literalmente como uma bomba. Bom, e aí a gente parou aqui em tecido nervoso, né? Que o Lucas lembrou a gente. O tecido nervoso, ele tem 2 tipos de células. A principal são os neurônios. Então, o neurônio é um tipo de célula que tem no tecido nervoso. Tem um outro tipo também, que são os gliócitos, que também são importantes, mas os neurônios são aí, primeiro que que a gente mais lembra, né, as mais conhecidas, e que são as principais. Os neurônios são células que têm um ou mais prolongamentos, né? Então a gente vai ver, então aqui eu tenho um neurônio humano. Esse prolongamento aqui, ó, que eu tô passando o mouse em cima, é disso que a gente está falando. Ele tem um prolongamento que vai fazer com que uma célula se conecte a outras células, ficam conectadas a partir desses prolongamentos. Eu posso chamar, aqui a célula, ó, essa é uma célula, essa é outra, mas ela tem alguns prolongamentos aqui que fazem com que elas se comuniquem uma com a outra. Porque os neurônios são responsáveis pela percepção, pela recepção dos estímulos. Então, ele recebe um estímulo e manda a informação para outra. Então, quando eu pego em alguma coisa, no objeto, né, pelo sentido de tato, né, tô tocando nessa minha garrafa, eu tô sentindo que eu estou tocando nela. Porque eu tenho neurônios na minha palma da mão que manda a informação de neurônio a neurônio até chegar no meu sistema nervoso central, que está no meu encéfalo. E aí, o meu encéfalo reconhece a informação, processa a informação de toquei na garrafa. Oi, Lucas, pode falar. Os neurônios passam informações por choque, né? E é mais rápido a transmissão. É bem rápida a transmissão, Lucas, exatamente, é bem rápido. Parece que eu toquei e eu já senti. Na verdade, precisou um primeiro neurônio sentir aqui e passar essa informação para todos os outros até eu sentir. Então, não é ao mesmo tempo. Mas é muito rápido. Como é muito rápido, parece que é ao mesmo tempo. Até porque, imagina se eu eu tô com uma panela quente no fogo, de repente eu coloco a mão na panela. Imagina se eu fosse pensar, coloquei a mão na panela quente, acho melhor eu tirar essa mão, senão eu vou me queimar. Eu já teria queimado a mão. Por isso que quando a gente coloca a mão em algo quente, a gente já tira, né? Tem um ato reflexo também que a gente vai ver mais pra frente. Está relacionado com isso. Mas é porque essa informação é muito rápido, Lucas, exatamente. Os neurônios são responsáveis por isso. Então, tudo que acontece ao nosso redor, que a gente percebe, que a gente sente, tem a ver com a percepção dos neurônios, com a recepção deles de um neurônio a outro neurônio. Ô, Pro. Oi, Ni. Isso é em todas as partes do nosso corpo? Todas as partes do nosso corpo, principalmente no cérebro. A gente tem mais, mas ele está em todo o nosso corpo. A gente costuma achar que o neurônio está lá só no cérebro, né? Mas não, ele está em toda a parte todo o nosso corpo. Sempre onde a gente tem tecido nervoso, inclusive, é onde a gente... Porque, o neurônio é a célula do tecido nervoso. Onde a gente tem tecido nervoso também tem a ver com onde a gente sente dor, onde a gente sente, né? Por exemplo, tem locais do nosso corpo que a gente sente mais dor ou menos dor. O cotovelo a gente sente menos dor, né? Do que outros lugares. Mas é por conta da concentração, da quantidade de neurônio que eu tenho no local. Bom, Professora! Oi. Quem me chamou? A Sofia. Oi, Sofia. Aquelas pessoas que, tipo, acontece alguma coisa e elas não sentem mais, tipo, a perna ou o pé. É alguma coisa a ver com isso? Tem tudo a ver com isso, porque aí talvez você esteja pensando em pessoas que ficam paraplégicas e aí elas não sentem mais não tem mais movimento das pernas e não sentem mais o toque, por exemplo. É isso? Professora, se tipo isso acontecer... Oi, Cauã. Espera só um pouquinho, Cauã, deixa eu responder a Sofia.
E tem tudo a ver, porque aí geralmente é quando tem alguma lesão na coluna, né? Na medula, na verdade, na medula espinhal. A medula espinhal que a gente tem aqui no prolongamento nas costas, que está conectada ao nosso encéfalo aqui, ela é responsável pelo sistema nervoso central, porque a gente tem dois sistemas nervosos, o central e o periférico. O central é onde tem o processamento de todas as informações de tudo que acontece no meu corpo. Quando a gente tem alguma lesão, essa informação pode não chegar ao cérebro. Então, por isso que a pessoa não sente, porque é como se eu tivesse quebrado a comunicação entre os neurônios da minha perna, por exemplo, com o meu cérebro, que vai entender o que aconteceu. Porque quando a gente movimenta um braço, por exemplo, eu só consigo fazer esse movimento porque eu estou mandando, o meu cérebro está mandando a informação para os músculos do meu braço de agirem. Né? Eu não conseguiria fazer isso se não houvesse essa comunicação. Pode falar agora, Cauã. Ô, professor. Sabe a cartilagem do braço? Cartilagem, sei. A gente tem cartilagem entre os ossos. O meu avô, ele fica comendo pé de frango. Ah, que dizem que é bom para cartilagem, né? Que é bom para articulação. Dizem que é bom. Já ouvi dizer isso. Se é bom mesmo, eu sinceramente não sei, mas dizem que é bom para articulação. O que é articulação? Quando eu tenho um osso aqui e outro osso aqui, a conexão entre dois ossos é a articulação. É o que articula um osso. É fazer isso, né, professor? E faz com que a gente possa fazer isso, porque a gente tem cartilagem aqui. Bom, o tecido... Oi, Lucas, pode falar. Pode falar. Primeiramente, eu queria... Eu esqueci que eu ia perguntar. Posso falar? Pode. Quando a gente pega uma bactéria no corpo, e aí os neurônios são afetados? Quem é afetado, Ni? Os neurônios? Depende, pode ser. Depende dessa bactéria, porque vai depender de onde ela atua no seu corpo. Tem bactérias que ficam alojadas no sistema respiratório. Tem bactérias que ficam no sistema digestório. Tem bactérias que podem ficar no tecido nervoso. Então, ou no cérebro. E elas podem, sim, acabar comprometendo os neurônios. Mas eu digo, tipo, na pele. Na pele, não. Na pele. Dificilmente, Ni. Dificilmente. Seria mais aonde eu tenho concentração muito grande de neurônios. Lucas, você lembrou? Oi, lembrei. Sabe aquelas falsas... quando você não está sentindo o movimento da perna, ou do braço, ou de alguma coisa, só que depois de um tempo você consegue, falso. Porque a gente fala que dormiu? Não isso daí. A pessoa, tipo, fica 3 meses sem as pernas, vamos dizer. Tá. Tem alguma ligação à cortação dos tecidos nervosos? Tem, pode ter, mas na verdade provavelmente tem mais a ver com alguma questão mais cerebral, por algum motivo, sei lá, de repente a pessoa fez uma cirurgia, uma cirurgia, por exemplo, no cérebro, né, pensando nisso. Alguma questão que mexeu ali e aí com isso pode corromper essa comunicação. Então tudo que vai romper a comunicação entre os neurônios do corpo pode afetar a movimentação. Tipo a morte de parente? Tipo... A morte de um parente? Aí, você tá pensando mais no sentido emocional, então, Lucas. É isso? Não. Não? Porque eu tava pensando... Tá, eu tava pensando mais, o que eu tava querendo dizer é mais no sentido, a pessoa fez uma cirurgia no cérebro. E aí, com isso, quando você faz uma cirurgia no cérebro, isso é muito invasivo, ou seja, isso exige com que o médico, a médica, abra a sua cabeça e entre no seu cérebro e faça algo ali. E isso pode acabar rompendo algum tipo de comunicação. E pode acontecer esse tipo de situação, sim, Lucas. Eu não sei se eu entendi sua pergunta. Sua pergunta era se tinha alguma coisa a ver com esse tipo de coisa, de comunicação entre os neurônios? Comunicação com o neurônio temporariamente. Sim, é isso mesmo. E nesse sentido, gente, e aí o que eu tô falando aqui, né, tá dentro disso aqui que tá aqui na página 34. O tecido nervoso, ele vai estar por todo o corpo.
Ele não tá só no cérebro, ele tá no corpo todo. E ele também tá nos órgãos do sistema nervoso, como o cérebro, que eu tenho aqui, e a medula espinhal, que se estende pelas minhas costas aqui, na medula espinhal. Ó, a imagem aqui, eu tenho o cérebro e eu tenho a medula espinhal. Da medula espinhal saem vários nervos. Nervo vem de tecido nervoso, que vai ir para todas as partes do meu corpo. Esses nervos é que vão estar conectados com o meu corpo, no resto do meu corpo, para que quando aconteça alguma coisa aqui, por exemplo, eu sinta. Porque é o nervo que vai levar a informação primeiro para a minha medula espinhal, que depois vai chegar até o meu cérebro e vai processar a informação, entender o que aconteceu, entender a informação. Isso vale para dor, isso vale para sentido como tato, e também para os outros sentidos. Visão, por exemplo, eu só consigo enxergar porque eu tenho células sensoriais na minha visão que percebem a luz. E eu também tenho os neurônios, porque na verdade quem vai interpretar a imagem que eu estou vendo é o meu cérebro. Então o neurônio é responsável pelas sensações, todas as sensações que a gente tem. Sentidos e sensações são os neurônios que são responsáveis do tecido nervoso. A boca também, né? Oi? A boca também, né? Na boca também. Na boca também tenho, sim. Eu tenho células sensoriais que me permite a sensação de paladar, por exemplo. Gente, oi, Ni. Você falou do olho, aí uma vez eu vi que o olho fica de cabeça para baixo, a gente só enxerga de cabeça para cima. A imagem é formada de ponta cabeça lá na retina, que é um ponto lá da minha visão, que aonde chega a imagem ela é compreendida pela retina. Só que depois o cérebro faz a mudança. O cérebro que vai pelo tecido nervoso, o cérebro que vai fazer vai virar essa imagem para a gente ver de forma adequada, basicamente, né? Eu tô enxergando ao contrário. Eu tô enxergando. Primeiro tá, só que se você não vê ao contrário, porque o seu cérebro já tá processando a informação de modo correto para você. Gente, então pensem no sistema nervoso, no tecido nervoso, como uma rede de comunicação. Eu tenho uma rede de comunicação do cérebro, medula, até os nervos do corpo. E eles se comunicam uns com os outros para o corpo processar. Esse processamento... Tem como eu, cortar os nervos do olho aí ficar enxergando? Você cortar o quê? Se eu cortar o nervo do olho, eu não enxergo mais, né? Provavelmente não. Ai, meu Deus. Nossa, dá até aflição de falar isso. Nossa, pra mim dá agonia, meu Deus. Nem vamos pensar nisso. Pode ser uma cientista. Casura de ideia, mano, meu Deus. Gente, olha só, pensem, além disso, então, o resultado dessa comunicação entre o tecido nervoso vai dar uma resposta. Pode acelerar os batimentos cardíacos, pode fazer com que a gente lembre de algo, com que a gente movimente algo do corpo. Professora, tudo isso é comandado pelo sistema nervoso. Pode falar, Cauã. Dá pra sobreviver, sem o olho? Dá. Tá. Tem gente que é cega, né? Só que aí... Mas eu nunca vi, uma pessoa cega que não tem olho. Mas pode acontecer por algum motivo. Se a pessoa perde o olho em algum acidente, por exemplo, pode acontecer da pessoa continuar viva e perder um olho, por exemplo. A gente usa olho de vidro. Que tipo de acidente? Também tem isso, Lê. Oi? Mas olho de vidro Não. Assim, eu duvido que Não, tenha, Não enxerga, é só pra não faltar um olho. É só pra isso, é só pra ficar. Eu vi um não cara ficar uma assim, cavidade. professora, que ele sempre colocava porque ele tinha vergonha de ir na rua, daí as pessoas vê ele sem olho dele, colocava sempre olho de vidro. Mas você disse que nunca viu alguém que não tem um olho. Eu disse na internet. Entendi. Bom, gente, Pessoalmente, além do tecido, vamos lá, além do tecido nervoso, a gente tem o tecido muscular. Mi, você quer perguntar alguma coisa? Sim. Pode falar. Você disse que Cauã, a Nicole tá falando. Que mania de atropelar os outros quando eles estão falando? Fala, Nicole. Quando a gente lembra de alguma coisa, quando a gente toma um susto também? Quando a gente toma um susto?
Também vai estar relacionado tudo, porque tudo que a gente percebe ao nosso redor, tudo que a gente percebe, todas as sensações que a gente tem, pode ser susto, pode ser uma sensação de alegria, uma sensação de susto, de prazer, de felicidade, de tristeza, de medo, tudo isso é interpretado, essas sensações de medo, de susto, pelo sistema nervoso. É o cérebro que vai interpretar tudo isso. Então também tem a ver. Então, professora, eu penso mais em fazer uma ação do que deixar a ação de lado. Tipo, eu tomei um susto, eu vou dar um soco no fantasma. Acho que sim, você tem um reflexo primeiro. Acho que é isso que você quis dizer, né, Lucas? Esse exemplo. Eu acho que você quis dizer que primeiro a gente tem um reflexo, né? A gente nem pensa, mas a gente já está respondendo, né? Entendi. É isso mesmo, é o sistema nervoso que vai fazer esse ato reflexo que a gente Fiz tem. ao contrário. E a gente vai ver depois, mais com calma, essa questão do ato reflexo do sistema nervoso, quando a gente estudar sistema nervoso. Por enquanto, a gente só está vendo tecidos aqui de forma mais geral, um pouquinho de cada. Depois a gente vai ver com mais calma cada um deles. Professora. Oi, Lucas. Uma célula é um tecido ou um miolo? Uma célula? Nosso cérebro. Nosso cérebro é um órgão. Ah, tá. Ele é um órgão porque no cérebro tem muitos tecidos, tá? Então, tudo que eu tenho... vamos lá. Eu tenho célula. Um conjunto de células formam tecidos. Eu tenho mais de um tipo de célula juntas formando tecidos. Conjuntos de tecidos formam os órgãos. Conjuntos de órgãos formam sistemas. E os sistemas formam o ser vivo. Então, o que são sistemas? Sistema digestório, sistema respiratório. Eu vou falar mais disso nessa aula ainda, gente. Deixa eu só continuar aqui. Falta tecido muscular para a gente falar, que a gente ainda não falou. Quantas células existem para fazer um tecido? Quantas células tem para fazer um tecido? Não tem número, Ni, não tem número estimado. A gente tem no nosso corpo cerca de 3 trilhões de células no nosso corpo. Prof, calma aí. Essa imagem que tá à esquerda é um osso do ser humano, certo? Aqui? É. É um corpo, mas é pensando não no esqueleto. Aqui é o cérebro. Eu jurava que seria um peixe. Não, é que tá sem os braços aqui, ó. Nada a ver com peixe. Professora. Sem os braços. Oi? Nada a ver com peixe. O peixe tem osso também. Esse é um alienígena. Gente, isso aqui não é um osso. Isso aqui é um cérebro. Isso aqui é a medula espinhal. E aqui em verde são os nervos. A costela não está aqui. Quem tá falando comigo? Eu não sei quem é. A Cauã. É o Cauã ou a Sofia? É a Sofia. Eu acho que é a Sofia. É a Sofia. Quando a gente se alonga, é que a gente tá descansando alguma parte do nosso corpo? Os músculos. A gente tá... quando a gente se alonga... Eu tô cansando isso. A gente está principalmente alongando os músculos, tecido muscular, que é o que eu quero falar agora com vocês. Vamos lá. Tecido muscular tem a ver com os músculos. Gente, deixa eu só explicar isso aqui, depois vocês perguntam, senão a gente vai ficar conversando até o final da aula e não vai dar tempo. Depois a gente deixa um tempinho para vocês falarem. Tecido muscular tem os músculos. Então, é um outro tipo de tecido. É ele que vai proporcionar os movimentos. Então, eu só consigo me movimentar porque eu tenho músculos que estão envolvidos com os meus ossos. A gente já vou explicar isso melhor. Esse tecido dos músculos, ele tem células que são mais alongadinhas, que formam o que a gente chama de miócitos. Miócitos é o nome dessas células alongadas dos músculos. Eles podem diminuir de tamanho e se alongar. É isso que a gente faz quando a gente está alongando também. A gente está alongando os miócitos, que são essas células do tecido muscular. Quando eu contraio, eu estou diminuindo, encurtando a célula. Quando eu relaxo, eu estou alongando a célula. Então, Oi, Ni. E quando tem cãibra? Aí é outra história. Eu vou falar da cãibra daqui a pouquinho, tá? Porque pode ser mais de um motivo da gente ter cãibra. Mas eu já vou citar sobre a cãibra. No caso porque na cãibra eu fico com o músculo contraído. E eu não consigo relaxar de volta. Ele não relaxa. Ele fica o tempo todo contraído, então seria encurtado. Se essa foi a sua pergunta, seria encurtado essa célula que eu vou mostrar como é que ela fica.
A contração e o Eu relaxamento... tenho cãibra no pé direto, professora. É muito ruim, né? A contração e o relaxamento muscular, eles são responsáveis pela movimentação dos membros. Então, quando eu tô fazendo assim, eu tô contraindo e depois eu tô relaxando. Contraindo e relaxando. O músculo. O coração também, ele só bate porque ele tem músculo, tecido muscular nele. Que contrai, só que independente da minha vontade. É diferente desse aqui, eu que tô mandando meu braço fazer isso. O meu coração, ele tá batendo independente da minha vontade. Porque eu tenho 3 tipos de tecido muscular. Eu tenho o tecido não estriado, que é chamado de liso, o estriado esquelético e o estriado cardíaco. O estriado muscular, o tecido muscular estriado cardíaco, ele está no coração. Esse aqui tem movimento involuntário, ou seja, que acontece sem a minha vontade. Ele simplesmente fica lá, batendo, contraindo e relaxando, sem eu precisar, como meu cérebro, mandar a informação. Né, de forma consciente. O cérebro faz isso, só que de forma inconsciente. O tecido muscular estriado esquelético, o próprio nome já diz, ele está associado ao esqueleto. É o tecido muscular que eu tenho que está conectado com os esqueletos do meu corpo, nos braços, nas pernas, e eles fazem movimentação voluntária. Eu só me movimento aqui porque eu estou mandando conscientemente o meu braço se movimentar. E a gente tem um outro tipo de tecido muscular, que é o não estriado, tecido muscular não estriado ou liso. Também pode ser chamado de tecido muscular liso. Esse aqui, ele está nos órgãos, principalmente, por exemplo, aqui no estômago, em outros órgãos do intestino. Eu tenho esse músculo porque, por exemplo, ele que faz o esôfago e o tubo digestório se movimentar para levar o alimento para onde ele tem que ir depois que eu comi. Então, ele também tem que acontecer de forma involuntária, ou seja, sem ao meu comando. Não preciso conscientemente falar, músculo do meu estômago, contrai aí para eu poder digerir o alimento que eu comi. Isso vai acontecer independente do meu comando, né, da minha consciência. Vai acontecer automaticamente. Isso, Felipe, vai acontecer automaticamente. Né? Da mesma forma que a gente respira, a gente não precisa ficar pensando para respirar. Senão, quando a gente dormisse, a gente não ia respirar. O coração é a mesma coisa. A gente não ia dormir, né, professora? Provavelmente não, né? Porque senão a gente ia... ficava pensando em respirar. Exato. Aqui só está contando um pouquinho sobre isso que eu acabei de falar. O tecido muscular não estriado também é chamado de muscular liso, que eu acabei de falar. Ele está na maioria dos órgãos internos, como estômago. Senhora, eu vou no banheiro, então eu já volto. Tá bom, Cauã, pode ir. Bexiga urinária, o útero também. Então, a contração desse tipo de músculo é involuntária, ou seja, não depende da minha vontade. Vai acontecer independentemente de eu estar pensando ou de eu querer que ele se movimente. Não tem como eu falar para o meu músculo do meu estômago parar de contrair. Ele vai contrair, sozinho. Isso permite com que o alimento vá pelo tubo digestório. E aí vai acontecer, esse movimento que o tubo digestório faz, eu chamo de movimento peristáltico, resultante da contração e relaxamento da musculatura. Pessoal, não falta muito para a gente acabar, mas vai dar o tempo da nossa aula, ela vai cair a live. Eu vou gerar outro link e vou mandar para vocês lá no grupo, pode ser? Pode. Pode? Então, ó, até daqui a pouquinho, vou mandar lá no WhatsApp, prestem atenção. Até daqui a pouco.